aí, pessoal, o Espaço Universitário está no ar. O ano é 1985. A novidade é uma emissora com uma proposta diferente. E o resultado é uma verdadeira revolução na programação do rádio brasileiro. A 89 FM caiu nas graças da galera à base de muito rock and roll. Do nascimento até o final dos anos 90, a rádio foi um sucesso absoluto. Mas em 2006, uma crise forçou uma reformulação. A música pop começou a dividir espaço com o rock, até a rádio fechar as portas. E para saber mais detalhes dessa história de altas e baixas da 89, a gente mostra agora um documentário que a galera de jornalismo da Universidade Metodista produziu sobre a rádio. Espaço para Morte e Ressurreição da Rádio Rock. Open your heart. O que eu sinto pela rádio é a mesma coisa que eu sentia antes, é um puta amor. Eu me lembro de ter ligado a rádio no carro e falar, o que é isso que tá tocando? Dava um poperô, uma coisa assim. Demorou para cair a ficha, demorou pra gente perceber que aquilo tinha acabado. Década de 80 e 90, inacreditável as safras que tanto aqui quanto lá fora. E isso influenciava a gente que era moleque. No Rio, o Barão, a Blitz, o Hit, o Léo Jaime, o Lulu, os Miquinhos Amestrados, Paralamas, né? Aqui os Titãs, o Ira, o Magazine, o Traje. E de Brasília tinha Plebe Hood, Legião, Capital Inicial e outras bandas também, né? A indústria musical, das gravadoras, atacando por tudo que é lado, festivais mega. Então você tinha muita influência boa. Brasil! Rio de Janeiro, Rock in Rio! Yeah! Lojas de instrumentos surgiram por nossa causa, rádio de rock, programas de rock, né? TV também, MTV, né? Festivais começaram a vir para cá depois do nosso movimento. Dentro daquela cena que eles chamam de rock dos anos 80, todas elas foram beneficiadas. Então você tinha o apoio da rádio e você tinha o apoio da MTV. Foram dois veículos que foram fundamentais para catapultar bandas de rock nacional a um estrelado. Os anos 80 foram marcantes por conta da segmentação, por exemplo, no caso das musicais, né, digamos assim, não das temáticas. A 97, por exemplo, a pioneira do rock em São Paulo e a Fluminense no Rio, elas eram tidas como as pioneiras porque elas realmente fixavam num gênero só. Então, o primeiro formato que a minha família fez, né, a rádio ela se chamava PUL FM, né, isso foi de 1984 a 1985. E ela era basicamente hoje muito parecida assim com a Jovem Pan. Foi a PUL FM, uma rádio de cultura noturna, digamos assim, uma rádio para DJs, uma rádio de eletrofunk, uma rádio de música para as pistas. Me parece que o objetivo ali era ser representativa naquele espaço de falar a linguagem do jovem urbano daquela época. 89. Vamos lá, continuando com música na PUL FM, o novo som de São Paulo. Esse som bonito, gostoso que você está ouvindo é o som da PUL FM. Eu acho que em 85, quando a 89 surgiu, a ideia de segmentação não era muito clara, na verdade. A gente só começou a ter essa segmentação um pouquinho maior quando surgiu a própria Rádio 89, quando surgiu a Eldorado, que tocava muito jazz. Aí sim é que a coisa começou a ter um perfil de segmentação um pouco maior. Em 85 havia uma confluência muito grande de interesses
em torno do rock. Então, na verdade, era o contrário da segmentação. Era o rock, ele estava em tal ponto que ele canalizava as aspirações daquela geração. Então, por mais que fosse um veículo segmentado, com certeza a ideia não era a da segmentação. O Grupo Jornal do Brasil arrendou a rádio e daquele momento, durante 7 anos, eles administraram a rádio. O primeiro slogan era 89. Era ZYD 906, 89,1 MHz São Paulo, 89 FM, a rádio do rock. Que foi o Jornal do Brasil que fez. Eu cheguei na louca e eu achei que eu ia durar um mês aqui na rádio, porque eu tinha vindo, sei lá, de um outro estilo e tal. Eu fui falando que nem eu falo normalmente. E aí o diretor da época, que era o Luiz Augusto, ele falou, não, tá legal, continua assim, que não sei o quê, nananã, pode virar uma referência. Eu não me considero uma referência. Então, aumenta o som, cara, tuxa esse volume aí no talo, porque agora, ó, Nirvana. O locutor da 89, ele gosta de rock e ele tem que saber o que ele está falando, entendeu? E isso que gera a identificação com o nosso ouvinte, porque o ouvinte é muito exigente. O ouvinte de rock, o fã de rock, ele percebe quando o cara não sabe o que está falando, percebe. E a rádio tinha essa função, assim como tem hoje, né? De apresentar as bandas para o público. E tinha essa relação de aluno com a rádio rock. A 89, ela fazia coisas que nenhuma outra rádio fazia, como transmitir shows ao vivo. Essa foi a primeira música que a gente lançou na Rádio Rock. Então é mais ou menos assim. Não me importa mais não ter como voltar. Os discos tocavam de manhã, à tarde a gente estava vendendo aqui. As pessoas ouviam, vinham correndo buscar uma cópia original, era muito legal. Eu acho que parte do nosso sucesso a gente deve a 89, porque era o único lugar que tocava coisa. Mas cada um tinha sua 89, né? Eu lembro, nessa coisa de 89 faz parte da minha vida, os ouvintes têm histórias incríveis, assim, sobre coisas que para mim não foram tão marcantes, mas é que é isso, cara, a rádio é um negócio muito vivo, né? Você tá lá, o cara é teu amigo, a rádio, né? Eu acho tão mais gostoso deixar o rádio ligado e ficar escutando, parece que você nunca tá sozinho. O rádio, a estação de rádio, no caso, é muito melhor, tem interatividade, um bate-papo, uma coisa assim, diversificada, né? A minha vida, a vida das minhas filhas, elas curtem as músicas da minha época, tudo porque a gente ouve essa rádio. É com você mesmo que eu quero falar. A gente teve um momento muito bom também em 99, né, até 2002, assim. Ali a gente também teve um momento comercial muito bom, né. Eram diferentes os anunciantes, né, mas a gente já tinha naquele momento as montadoras e estavam começando as operadoras de celular. Né, também a ter uma participação mais efetiva. Depois começou a cair, isso foi por volta de 2004 também, né, e aí foi caindo até 2006, quando a gente fez a mudança pro pop. Aí eu fiquei até o final da era, né, da primeira era da Rádio Rock, que foi 2006, e a minha vida acabou. Naquele momento, a gente estava passando por uma crise existencial, né? E o rock nacional, ele também não passava por um bom momento, né? Em 2005, 2006. Ela foi ficando muito pop, por conta até da programação que vinha chegando. Então, os músicos acho que foram os culpados, porque eles não tinha tanto mais rock and roll novo e as gravadoras que traziam esse material, aí o público foi ficando menor. Não sei o que aconteceu dos anos 2000 para frente, eu acho que foi a internet. Eu tenho uma séria suspeita que a internet deu uma sacudida nesse processo todo de montar banda, de buscar influência em som, e que deixou a molecada mais
mais mole, assim, sabe? Menos rock, menos atitude, menos pegada, menos guitarra. E o próprio mercado, né, começou a pedir coisas mais leves, eu achei. As grandes bandas que faziam parte do conteúdo do 89 no passado, elas realmente entraram num limbo criativo muito grande. Os caras que eram punk rock, hardcore, já começaram a ser confundidos, porque as bandinhas emos falavam da gente, então, tipo, putz, meu, não tem nada a ver, a gente anda de skate, bermudão largo, os moleques calcinha justa, franja na cara, maquiagem, meu, o sonzinho, né, mas... Nós somos os culpados. Nós, quando eu digo a rádio, e nós ouvintes, porque eu também sou ouvinte, não faço parte. Eu ouço 89. Aí a gente veio com um monte de banda emo, que era a época, e a gente não reciclou. A gente não estudou para sair da crise. Aí a intenção foi morrer, né? Mata logo e pô, acabou. A gente fez muita pesquisa em 2005, né? Ei, princesas, que rádio vocês ouvem? Ouviam. Então, no final, era perguntado se elas conheciam as rádios, né? Principalmente as rádios que trabalham com o público jovem. E quando chegou na vez, né, com as meninas, né, de perguntar, vocês conhecem a 89, né? E uma menina de 16 anos, ela falou assim, eu conheço, é a rádio que meu pai ouve. O público foi ficando mais velho, né? Ela já não estava atendendo o seu projeto inicial, que era para os jovens. Me parece que o ponto ali fundamental para o fim da primeira fase da 89, ou do fim da Rádio Rock ali por 2006, foi a ideia de que a rádio precisaria representar as aspirações do teen brasileiro, do adolescente brasileiro, como representava em 1986. A gente via que também naquele momento o pop, né, vinha com uma força muito grande, até artistas de rap, né, formatando as suas músicas assim para o pop, né? A música eletrônica também ela se destacou, né? Os DJs viraram superstars também, né? Tanto quanto as bandas de rock, né? E isso acabou tendo uma mudança na indústria toda da música, principalmente com as gravadoras, que passaram por, com certeza, pela pior crise da existência, né, delas e que vem até hoje. Nos anos 2000, 90, ficou institucionalizado, que é o jabá em rádio, e isso começou a determinar a queda das gravadoras, principalmente, porque para gravar um disco foi ficando cada vez mais barato, por causa de computadores e tal. Na época que as gravadoras eram muito fortes, o jabá era um negócio monstruoso, assim. Era um jeito de ganhar vida. Ganhar vida não, de enriquecer. Porque... Tanto que isso foi um dos fatores que também levou as gravadoras a ficarem menores depois, porque isso não teve como se sustentar. No começo era meio uma troca de favores, faz favor, toca essa, sei lá. Depois a gente dá um prêmiozinho para você fazer uma promoção, entendeu? Quem ligar agora ganha um chiclete, sei lá, entendeu? Depois o chiclete começou a ser uma prancha de surf, uma caminhonete, uma viagem para o Havaí, e depois passou a ser grana mesmo. Elas estão falidas, né? É mais fácil os caras virem aqui e arrumar um café, alguma coisa para eles, do que eles darem alguma coisa para as rádios. O Espaço Universitário faz um pequeno intervalo e volta já.